procuro levar em consideração sua linguagem, a fantasia e a criação de um ambiente lúdico e relaxante, afirma Renato Simon. E para falar desse assunto, eu, Vivian Castanheda, trouxe essa figura ilustre que vocês já conhecem, mas vou apresentar novamente. E antes, quero te pedir, se você ainda não está inscrito no meu canal, corre lá, se inscreve, dá seu like, comenta, compartilha, porque você não sabe como é importante você apoiar nosso trabalho aqui para fazer com que esse episódio, esse trabalho chegue em mais pessoas. E o meu convidado de hoje, ele é criador da natação criativa, empresário, palestrante, professor de pós-graduação e coordenador também em natação, e o seu objetivo é ser criativo em tudo que faz hoje. Seja muito bem-vindo novamente, Renato Simon! Vivian, muito obrigado pelo convite, por essa parceria com o Compartilha Casts. Foram diversos episódios e hoje um episódio muito especial. A gente está dentro da Gamescom Latam, aqui na São Paulo Expo, um evento gigantesco que a gente foi convidado e vamos tentar trazer o mundo aí do faz de conta, da imaginação, dos games, a fantasia dessa criança. A frase que você falou tá no meu livro, não tá aqui na bancada o livro, mas a natação infantil, uma explosão de ideias, tá lá dentro essa frase. Então a gente tem que entrar nesse mundo da criança, trabalhar a sua linguagem, a fantasia, a criação de um ambiente lúdico e relaxante para essa criança. E qual que é o tema de hoje então, Renato? Fala aí pra galera. Vamos falar sobre aula historiada, como você criar uma história e a cada aula ele vai nadar ou aprender a nadar dentro dessa história. Você que assiste Netflix, assiste as séries, é muito parecido. Então, quando a história tá ali no ápice, acaba a aula e aí a criança fala: mas qual que é o restante da história? Vem na próxima aula que eu te conto. Muito bom. Renato, já quero começar te perguntando como que surgiu a natação criativa. Conta tudo aí, por que tudo isso que você faz ludicamente? Eu acho que começou aí com esse meu lado aí que eu fico meio inquieto, que eu quero entender o porquê das coisas, por que as coisas acontecem. As crianças vinham para aula de natação e eu não entendia que elas chegavam ali no meio da aula e falavam: tio, falta muito para acabar? Tio, que horas que vai acabar a aula? Tio, já acabou a aula? Eu falo, como a criança não gosta da aula de natação, se para você aí que tem filho, sobrinho, a gente fala: vamos na piscina, a criança começa a comemorar: vamos, vamos. A piscina, ela é lúdica, ela gera o prazer e de repente a criança não gostava de estar dentro da piscina e isso me incomodava. Ou terminava a aula, os pais vinham conversar comigo: Renato, hoje foi um parto trazer ele para natação, ele não queria vir para natação, tá difícil trazer ele para as aulas de natação. Eu falava: o que está acontecendo que a criança não está gostando dessa aula? E aí eu comecei a perceber que a criança mudou. A gente mudou a era, é uma nova era, a criança tem novas características, os pais têm nova característica e a gente está entregando a mesma aula. Então, entregando métodos de ensino de 2 séculos atrás, eu do século passado e a criança desse século. Essas coisas não estavam dando certo, então eu tinha que falar a linguagem da criança. E nada como trazer o mundo do faz de conta, das fantasias, dos personagens para dentro das aulas de natação. Muito interessante isso, Renato. Se eu tivesse tido um professor desse, com certeza eu teria gostado muito mais de natação, porque eu confesso, eu sou muito mais terra do que água, mas já fiquei curiosa, já fiquei com vontade aí de participar de uma aula e de conhecer, para quem sabe aí ter mais vontade de estar dentro da natação. E já que você falou de aulas temáticas, conta pra gente um pouquinho como que são essas aulas temáticas, né? E como que você pensou em fazer elas, como que surgiu, né, essa ideia e até relacionado a tudo isso que a gente está vivendo nessa feira incrível onde a gente está gravando esse podcast. Então, tem um estudo de 2018 que existem 26 milhões de crianças até 9 anos. E os gostos dessas crianças, 90% gostam de história de aventura e 82% gostam de super-heróis, de personagens. Então, não porque você se conectar com essa criança através de uma história de aventura, através de um personagem, isso atrai a criança. Então, logo que a criança chega para natação, você tem que
que ter a quebra do gelo, você tem que se conectar com essa criança. Então, o que ela assiste fora da piscina? O que ela conversa com seus amigos? E você criar essa conexão. E o mundo infantil são os jogos, as brincadeiras, os desenhos, os personagens e filmes. E aí a gente tenta trazer isso para o mundo da piscina. E na natação a gente tinha uma problemática, que era a época de frio e a época de férias, que as crianças simplesmente sumiam da natação. Ou porque estão doentes, ou porque vão viajar. E aí eu trabalhava num local, num clube super conceituado em São Paulo, e a gente uniu os professores e a gente resolveu fazer a aula historiada. A gente criava um enredo de um mês e a cada dia era um pedaço da história. O primeiro personagem, por exemplo, foi o pirata. Então imagina, a criança chega, acha o mapa do tesouro e fala: tio, cadê outro pedaço do mapa? Vem na próxima aula que a gente vai achar. Ele acha o segundo e fala: tio, cadê o terceiro? Vem na próxima aula que eu vou te contar. Achou o mapa. E agora, cadê o tesouro? Vem na próxima aula que a gente vai achar esse tesouro. Então a criança ficava em êxtase, ela sempre queria retornar na próxima aula. E essa aula historiada, entre outras, tem aula temática, tem aula às vezes do tema, que nem agora a gente vai ter os Jogos Olímpicos, a gente faz atividades sobre os Jogos Olímpicos, Olimpíadas, Páscoa, festa junina, trazemos também coisas importantes como a conscientização ambiental, piscina mais segura, conscientização do Dia Mundial contra o afogamento. Então são temas importantes que a gente traz para dentro da piscina. E qual que são as conexões, Renato? Calma aí que vocês vão acompanhar, porque em um passe de mágicas ele vai responder essa minha pergunta, que é: qual a conexão dessa aula com os games? Vocês estão preparados? Dá uma olhada aí, galera. Então, a gente traz o mundo da criança pra dentro da piscina. Um dos personagens que eu trago é o personagem do mago. Então, é como se ele fosse para uma outra dimensão. Então, a gente está fazendo a aula normalmente. A criança cai em outra dimensão e ela tem que retornar para a dimensão dela. E aí ela encontra o mago. E o mago vai auxiliar eles a retornarem para casa. Só que o mago tá velhinho, faz tempo que ninguém aparece na dimensão dele. E ele começa a fazer umas magias erradas. E as crianças começam a ir para mundos diferentes. A gente vai para o mundo da rigorosidade, que é tudo rigoroso, com disciplina, para ele entender a importância da disciplina. A gente vai para o mundo da competição, da competitividade, para ele participar das competições e tentar enfrentar os seus desafios. E a gente vai passando até para o mundo da inclusão, que aí uma hora ele vai ficar sem a visão, uma hora sem o movimento de um membro. Ele também saber da importância da inclusão no mundo da natação. Vamos pro mundo da segurança aquática, falando um dos cases aí que a principal causa de morte de criança de 1 a 4 anos é o afogamento infantil. Então, conscientizar essa criança da importância da segurança aquática, o que ele tem que fazer. Que nem a gente teve em novembro o movimento da segurança aquática, que a gente reuniu mais de 1.000 professores pelo Brasil, e o tema era segurança aquática, e o grande slogan era o pula, vira e segura, porque o que a gente faz comum, até os pais aí do outro lado fazem comum, e a gente começou a perceber que a gente fazia de forma errônea, era a criança chega na borda da piscina e fala: pula que eu te seguro, pula que eu te seguro. Só que na hora que acontecer algum acidente, por exemplo, naquele momento que a criança vai olhar um objeto ou um brinquedo caiu na água, e criança até 4 anos, a cabeça ela é mais pesada que o corpo, ela acaba caindo na água. 90% dos acidentes acontecem na borda da piscina. Então a gente começou a ensinar as crianças a pularem, virarem, nadarem, segurarem e conseguirem sair da borda. Então a gente começou a campanha em novembro com mais de 1.000 profissionais pelo Brasil com essa campanha, e dentro da história ali do mago tem a parte da segurança aquática. Eu levei esse curso no ano passado para São Luís do Maranhão. Esse ano, em outubro, estará no CBEA em Fortaleza, levando esse tema. Então espero vocês aí em Fortaleza para mostrar como vocês vão realizar a aula historiada. Agora me empresta esse chapéu, que eu vou fazer a pergunta com esse chapéu agora. Porque tem tudo a ver com a minha pergunta, hein, Renato? Quais são os outros exemplos que você tem aí de aulas que você criou, né? E o que você consegue fazer e prender a criança com essas outras ideias aí, que não tá nem cabendo na minha cabeça aqui, ó. Então, a gente teve a atividade da Copa, como eu comentei. Então, imagina, a gente compete muito com outros esportes. E o Você gostou de ficar com esse Adorei. chapéu, né? E o futebol é o esporte que
a criançada, a juventude prefere muito. Mas aí eu comecei a pensar, por que eles preferem mais o futebol do que a natação? Porque no futebol, a hora que eu tiro uma bola do gol, eu faço um gol, todo mundo vem, comemora comigo. E na natação, quando comemora, eu vou e volto, faço uma chegada, bato na borda da piscina, ninguém comemora comigo. E aí a gente resolveu trazer mergulho nessa Copa, durante a Copa do Mundo. A gente dividiu as crianças em seleções. Então, naquele horário, tinha diversas seleções rolando. E a cada ida e volta, a criança fazia um gol. E a cada ida e volta, a gente comemorava com essa criança. A gente colocava a narração do Galvão Bueno, gritava gol, comemorava, abraçava a criança. E ela começou a sentir a importância de cada chegada. E aí também trouxe a questão da sociabilização, porque a criança queria saber quem eram as crianças que estavam na seleção dela. Elas chegavam mais cedo, às vezes para segurar as crianças das outras seleções não entrarem na piscina. E a gente fazia uma farra. E aí no final da Copa a gente via a seleção que fez mais gol, o artilheiro, e a gente envolvia as crianças com o tema da Copa. A gente está agora com o tema nos Jogos Olímpicos, a gente tem um grupo do WhatsApp com mais de 1000 professores, criando atividades para poder conscientizar as crianças sobre as Olimpíadas. Então qual que é a importância dos jogos, qual que é a importância de cada modalidade, então levando isso dentro da piscina. Já fizemos o Dia das Crianças, piscina mais segura, o Dia Mundial de Prevenção do Afogamento, que vai ser no dia 25 de julho. Tanta coisa que ele trouxe até a colinha dele para ele não errar, não se perder. Então, para você que tá aí, que você tem interesse em natação, que você tem filho, é muito importante você conversar com o Renato, ficar ligado nos assuntos que o Renato posta, porque é demais o trabalho que o Renato faz. Parabéns, viu, Renato? Continua, que eu te cortei, mas era só para você tomar uma água, que você estava muito acelerado aí. Continue na sua colinha de tudo que você faz aí de temas. Não, e aí dando dicas para os professores aí do outro lado, na hora que a gente vai montar essas atividades. Porque primeiro você precisa entender o perfil desse aluno. Então, o que ele está preparado para receber, quais são as características, dependendo da faixa etária, porque se eu chegar com uma atividade muito difícil para essa criança, ela vai acabar desmotivando se ela for menor. Se eu chegar com uma atividade muito infantilizada para os maiores, eles não vão querer fazer, eles vão até se sentir ofendidos. Então a gente tem algumas receitas de bolo que eu ensino nos meus cursos. Eu vou ensinar no curso lá em Fortaleza, também em Belo Horizonte, agora em setembro, que o tema é criatividade. Eu também vou falar um pouco dessa temática, como a gente criar atividades para cada faixa etária, que nem crianças de 3 a 6 anos, elas têm posturas egocêntricas. Então eu não vou falar para elas dividirem objeto ou fazer atividades que elas tenham que dividir, porque isso vai gerar conflitos. Elas também aprendem por imitação. Então é legal durante a atividade eu executar como personagem e pedir para elas repetirem, porque eles adoram fazer a imitação. Eu preciso fazer com crianças de 3, 4 anos trocas constantes de atividades, porque eu não posso ficar muito tempo numa brincadeira, porque essa criança acaba ela dispersando. Então eu tenho que estar mudando constantemente a atividade. Aqui a feira tá rolando atrás, o pessoal passando e vendo que mago é esse. O pessoal tá se encantando com o personagem do Renato aqui, porque é muito diferente, né, Renato? A gente que tá sempre dentro do estúdio e gravando aqui ao vivo, rolando a feira, dá até um friozinho na barriga, a gente tá se sentindo até importante aqui, né? Agora eu sinto que a gente tá no aquário, né? Tá simplesmente dentro de um aquário, o pessoal passando na feira, filmando, tirando foto. E aí, como eu tava falando, nesse, né, de 3 a 6 anos, eles estão cercados pelo mundo da fantasia. Então, eles gostam da imaginação, da contação de história. Então, levar o personagem é importante. Só que você tem que tomar cuidado que, às vezes, as crianças menores, elas têm medo de personagem. Então, você vai com a roupa, com alguma coisa, ou fantasiado, às vezes, vai falar que tem um tubarão na piscina. Então, essas crianças acreditam que é de verdade aquilo. Então, às vezes, você tem que tirar a fantasia e falar, ó, é o Renato, é o tio, a gente tá brincando, é um faz de conta, para elas poderem entrar nessa história. E uma dica que eu dou muito é que eu sempre crio novos personagens. Porque às vezes trazer personagens que essa criança já conhece, a gente já fez atividades, por exemplo, do Mario, trazendo o game para dentro da piscina, Madagascar, Senhor dos Anéis. As crianças, elas são muito presas e fiéis aos personagens. Se eu falar que o Homem-Aranha voa, eu perdi a minha aula, eu perdi essa criança. Vai falar, tio, o Homem-Aranha não voa. Tio, você tá por fora, tá tio. Por fora. Você não entende nada de super-herói. E a criança assiste o desenho 10, 20, 100 vezes. Então ela sabe todos os detalhes.
eu assisto 1, 2 vezes. Então tem detalhes que às vezes eu não sei do personagem, às vezes eu perco a minha história, eu perco a minha aula, então eu sempre procuro trazer um personagem criado, porque aí o mago ele pode soltar poder, ele pode voar, ele pode sumir, pode fazer o que quiser. E tudo isso dentro da piscina. Tudo isso você está sempre trabalhando, estimulando todos os seus alunos nadar, aprender, porque na verdade você está trazendo a criatividade, mas você está trazendo mais do que só a criatividade. Você está fazendo com que eles aprendam a nadar, certo? Sim, então a gente está fazendo os jogos, né? Trazendo o aprendizado para dentro da piscina. Então não é só fazer atividade por fazer. Eu sou criativo, vou criar por criar. Eu vou trazer a brincadeira, vou brincar por brincar. Não, tem todo um brincar, toda uma criatividade voltado para a educação, pro aprendizado. Então, hoje eu vou ensinar a virada olímpica. Só que como eu vou conseguir fazer essa variabilidade, porque ela tem a natação, a gente aprende com repetições, então como ela vai fazer várias repetições de forma criativa e de forma que ela consiga ali entrar no mundo do faz de conta, no mundo da imaginação e ela reproduzir esse movimento. Não adianta eu sair da piscina e falar, nossa, a criança se divertiu, a criança brincou, mas ela não aprendeu a virada olímpica. Então foi uma aula recreativa, nada contra a recreação, só que são objetivos distintos. Ela tem que vir para a natação, brincar, se divertir, mas ao mesmo tempo aprender. Renato, e a gente que está aqui nessa feira, né, na Gamescom, como que a gente pode trazer esse mundo virtual para dentro da piscina? Então é muito importante a gente se conectar com essa criança, né? Então, o que essa criança faz fora da piscina? Uma delas são os jogos. Então, eu trazer esse jogo para dentro da piscina. A gente já trouxe, por exemplo, o jogo do Mario, que a criança tinha que passar pelas fases do Mario, pegar o cogumelo, se transformar em Mario grande, depois em Mario pequeno, salvar a princesa. Então, era o enredo da história que a gente fazia. E se a gente pegar vários aplicativos que a gente tem aqui no nosso celular, muitos deles a gente trabalha a gamificação. Então, por que não fazer uma gamificação dentro da piscina? Eu consigo fazer uma competição virtual, por exemplo. As crianças nadam, eu anoto o tempo, eu anoto o número de metragem e dentro do aplicativo ou dentro do celular deles, eles sabem qual que é a metragem que eles fizeram, qual que é o que o amigo fez, ou você estipular aí uma distância, vamos atravessar o Canal da Mancha. Aí você vê a quilometragem, você vai anotando essa quilometragem, você vai colocando as crianças ou os adultos nessa, você chegou em tal lugar, você chegou em tal local, e você vai mostrando essa passagem. Então, desenvolvimento dele, esse desenvolvimento, então você trazendo o mundo virtual para dentro da piscina. A gente já trabalhou o Sonic, que eles tinham que pegar as argolas dentro da piscina. Tem uma professora em Vinhedo, a Simone Santoro, que ela criou o aprendizado, uma metodologia em cima do Minecraft. A criança vai construindo o mundo dela e fazendo o aprendizado da natação através desse mundo. A gente tem em Araxá o Mergulho Cast, que ele criou uma aula historiada. Ele tem o Capitão Mergulho, que as crianças vão passando pela história e elas vão realizando o aprendizado. E dentro desse Mergulho Cast lá da academia, eles criaram também o conceito educacional, que além do aprendizado, além da história e do faz de conta, eles trazem contexto educacional para dentro da história. Eles falam sobre a importância da reciclagem, a importância do meio ambiente, a importância da inclusão, a importância da segurança aquática. Então, os personagens, por exemplo, tem um personagem que é o Tubarão, que ele passou por uma luta, ele perdeu a cauda e agora ele vive em cadeira de roda. E a criança saber da limitação daquele personagem, ou saber que ele tem outras qualidades que vai ser importante naquela história e para poder destruir o vilão, e a criança tentar fazer essa inclusão e entender o que é essa inclusão dentro da piscina. Então é muita imaginação, né, Renato? Você traz a ficção para a realidade no dia a dia que você está em atividade, certo? Porque o aprendizado, ele gera atenção. Então, qualquer coisa que eu for aprender, não só a natação. A Vívia quer me ensinar como fazer podcast. Você tem que começar assim, você tem que ter essas falas. Na hora que eu for fazer, isso me gera atenção, porque a Vívia tem uma expectativa sobre o que ela está me ensinando e eu tenho que responder essa expectativa. Então isso gera tensão. Só que na piscina, quando eu tenho tensão, eu contraio a musculatura.
eu contrair a musculatura, eu fiquei mais pesado, entre aspas, e eu começo a afundar, e o aprendizado vai ser mais difícil. Então, na hora que eu trago esse faz de conta, esse mundo da imaginação, esse mundo prazeroso, eu consigo promover esse relaxamento, principalmente o relaxamento muscular e também o relaxamento nesse aprendizado. Então, a criança ela fica mais tranquila, sem contar que ela também começa a ter mais autonomia, ela começa a se comunicar mais, ela começa a conversar, porque tá no mundo dela, tá no mundo que ela entende, tá no contexto dela. Que nem eu, por exemplo, utilizo toucas de personagens. Quando a criança vem com receio, insegura, às vezes chorando, ela vê aquele personagem, ela já se conecta comigo. Nossa, ela tá no mesmo patamar, tá no mesmo mundo, tá no mesmo do que momento o meu. Que eu. E trazendo também, às vezes, pequenas coisas do nosso dia a dia, até com materiais reciclados, que a gente consegue se conectar com essa criança. Sorte que não tem água aqui, hein, Renato? Que senão você ia tomar um jatão. Mas eu vou te falar que o quanto é importante ter criatividade, né? Por isso que você desenvolveu natação criativa. Sensacional, muito bom. Então, por exemplo, essa galinha, ela pode ser aí o personagem que acompanha o mago, o companheiro, o ajudante. Só que essa galinha, ela tá com gripe. E ela começa a falar com as crianças. Só que, de repente, quando ela fala, ela espirra. Então, aquela criança que tem receio da água no rosto, eu não vou jogar de uma vez. Eu vou jogar um pouco na cabeça, eu vou jogar de um lado. Para essa criança ir se adaptando com essa água no rosto. E chega um momento que a própria criança vai pegar e ela mesma vai começar a jogar, porque ela vai curtir isso. Por isso que você gosta de dar aula de natação, porque é muito legal ter um professor criativo dando aula, né? A gente tem aqui o personagem que ele fica careca, né? Que a gente tira o cabelo dele e a criança tem que colocar esse cabelo. Então a gente coloca aqui a tampinha aqui, o número de cabelos que a gente vai colocar nesse personagem e aos poucos ele tem que vir colocando esse cabelo dentro da história do mago. A hora que completar o cabelo, ela ganha um poder. Ela tem o poder de bater a perna mais rápido, ela tem o poder de fazer uma respiração mais prolongada. A gente já trouxe a história dos incríveis para dentro da piscina. Foram várias histórias que a gente traz esse contexto da criança para dentro do mundo aquático. Então, se você é professor de natação e está sem criatividade, o seu momento é agora de já falar com o Renato. Mas não só que é professor de natação, né, Renato? Como você é um professor de tudo que é relacionado ao esporte, né? Porque você também é personal, você pode ajudar outros profissionais, também não só relacionado ao esporte, a usar a sua criatividade e fazer com que o que ele vai trabalhar, ele consiga aí reter mais oportunidades e mais profissionais perto dele, ou até mesmo alunos ou compradores, né? Então eu brinco que a criatividade ela tá em qualquer segmento, não só na natação, mas ou qualquer atividade que você exerce aí do outro lado, a gente utiliza a criatividade. Além de capacitar professores, eu também realizo capacitações em gestores, coordenadores e donos de academia. A gente tem consultoria individual e consultoria em grupo, que a gente também ensina essa criatividade. Então, como levar esse mundo criativo? Por exemplo, como levar as aulas historiadas para você aumentar a retenção da sua academia, do seu clube. Então, em épocas de férias, tenho certeza que você tem esses alunos indo embora e você vendo a sua piscina vazia, o professor ali parado, ocioso. Então, que atividades eu posso trazer para poder otimizar o meu espaço? Ou até mesmo, eu utilizo o meu espaço, como eu consigo trazer mais alunos para aquele horário? Eu tenho uma consultoria que eu estou realizando em São Luís, lá no Maranhão, que no período da manhã a coordenação não consegue encher a piscina, porque as crianças estão tudo na escola. E a gente resolveu fazer um projeto social naquele horário. Então, quando o pai vai fazer uma matrícula, a gente fala, você não quer fazer a sua matrícula em meia, porque a gente faz um projeto social, a gente está tentando salvar vidas, 25% das crianças não sabem nadar, de cada 5 adultos, 1 não sabe nadar. Então, a gente está querendo promover, porque na hora que a pessoa aprende a nadar, ela tem 88% de chance de se salvar numa situação problema. Então, a gente está trazendo um projeto social e, ao mesmo tempo, rentabilizando, porque a piscina está vazia. A piscina vazia, ela tem o custo, ela tem o gasto. Eu não consigo desligar o aquecedor, tirar o cloro da piscina no momento que ela está parada. Então, mesmo à noite, da meia-noite até 7 horas da manhã, que não tem aluno, o proprietário está tendo gasto com aquela piscina. Ele tem que manter a piscina, ele tem que colocar o cloro,
cloro, ele tem que fazer o tratamento. Então, os horários que você tem na sua piscina, você tem que encher para poder valer a pena nesses horários que a piscina estão vazias. Então, é só usar criatividade que o sucesso é garantido. Isso aí. Então, para você que precisa aprender sobre criatividade, eu estarei agora em setembro, 21 e 22 de setembro, no primeiro encontro mineiro de natação. O tema que eu vou falar, o Splash da criatividade, como introduzir atividades criativas em crianças de 3 a 6 anos. Estarei ao lado de Tatiana Galli, Thiago Martins e Natália Oliveira. Sensacional. Renato, então quer dizer que tudo isso que você faz não é só para ensinar as crianças, você também hoje ajuda muitos profissionais para que eles inovem e possam transformar a sua profissão e reter mais alunos, fazer com que eles consigam novas oportunidades. Então, você tem uma frente que é direto para o aluno, né, para o pai e a mãe, e também para os professores hoje, certo? Sim, então eu tenho uma equipe que trabalha comigo em condomínios, são professores que a gente está fazendo sempre as capacitações, a gente vai em congressos. O ano passado a natação criativa teve presente em todos os grandes eventos de natação. Esse ano a gente deu uma diminuída, só que nem, por exemplo, agora no segundo semestre não tenho mais nenhum final de semana, a agenda já está lotada, agora curso só para 2025 o agendamento, e a gente passa o Brasil aí fazendo treinamento e as capacitações para os professores aprenderem essas técnicas, essas estratégias que a gente já tem há mais de 15 anos aí executando pelo Brasil e está dando certo, a gente tem resultado. Então o grande objetivo qual é? A retenção desse aluno, fazer esse aluno permanecer pela piscina por mais tempo. Tem um estudo com mais de 300 academias que quando a criança sai da iniciação pro aperfeiçoamento, a gente perde 70% das crianças. Foram mais de 30 mil crianças que deixam a natação porque a gente não se conecta ao mundo dessa criança. Então, quando a criança começa a crescer, a gente utiliza muito esses jogos, essas brincadeiras, se faz de conta com as crianças menores. Só que aí, quando eles vão crescendo, a gente está perdendo isso, e é o que eu estou ensinando para os professores, como a gente criar e permanecer com essa criança por mais tempo dentro da piscina. Nossa, é demais, eu tô assim, de verdade, porque eu sempre que acompanhei natação, foi sempre aquela coisa tradicional. E agora eu percebi que com o Renato nada de tradicional, é super sempre criatividade. E ó, Renato, eu já escuto o pessoal falando: não acredito, já vai acabar o episódio? Mas antes de acabar, a gente sempre pede, né, para que o nosso convidado compartilhe, até engasguei aqui, compartilhe aquela mensagem final de tudo isso que a gente falou hoje no nosso episódio, o quanto a criatividade pode transformar tanto a aula, quem está recebendo e quem está aplicando. Eu acho que a minha grande frase é que o brincar, ele pode fazer parte de um aprendizado prazeroso e que isso vai se prolongar por muito tempo. Então não é exagero falar que uma criança brinca 16 horas por dia. Eu não sei aí do outro lado, você já viu alguma criança falar: eu tô cansado hoje, eu não quero mais brincar? Só que a criança vira e fala: eu tô cansado, eu não quero ir pra aula de natação. Então, por que não criar esse ambiente, esse prazer que a criança tem pelo brincar? Ninguém ensina a criança a brincar. Isso já tá dentro dela, é o instinto dela, ela já brinca por natureza. Então, vamos trazer esse mundo do brincar para dentro da piscina. O 7º princípio dos 10 princípios declarado pela ONU em 1959, ele fala que ele dá o direito à criança a brincar. Como ele tem o direito à moradia, ao estudo, a criança tem o direito a brincar. A gente tem que proporcionar o brincar para essa criança. Só que está cada vez mais difícil essa criança brincar. E são vários contextos. A gente às vezes gosta de falar: a culpa é dos pais não sei o quê. Não, é um contexto, é multifatorial. As crianças estão vivendo em ambientes cada vez menores. A gente tem a violência, que as crianças não conseguem brincar na rua. A gente tem a agenda lotada dessas crianças. As crianças vão para a escola, ficam até às vezes 15 horas, 16 horas ali, saem da escola, saem 5 horas da tarde, elas passam o dia inteiro na escola. Então a gente também tem a parte da tecnologia, que também vem muito forte aí, e a gente tenta culpar a tecnologia, só que eu tenho um podcast que eu gravei, se vocês correrem lá no canal da Natação Criativa, a gente tem um estudo que a gente mostra que as crianças não preferem a tecnologia, elas preferem as brincadeiras tradicionais ao invés da tecnologia. Só que a gente entrega esse mundo
tecnológico para a criança. E a gente brinca que é como um cala-boca para essa criança. Essa criança, a gente vai num restaurante, a gente vai num ambiente familiar, a criança começa a fazer bagunça, começa a correr, e a gente não deixa a criança ser criança. A gente entrega o celular para ela, simplesmente para ela ficar quieta. E a gente não deixa a criança ser criança. Outra problemática é que os adultos cada vez têm uma agenda cada vez mais lotada também, a gente tem menos tempo para brincar com essa criança. E o brincar é importante. É na hora da brincadeira que essa criança começa a criar a sua personalidade, a entender os limites, a saber as regras. Então eu vou brincar com a Vivi, eu vou brincar de um polícia e ladrão. Eu pego a Vivi e eu puxo mais forte. Ela vai ficar brava, ou ela vai chorar, ou ela vai me dar um tapa, e eu vou perceber que aquilo é o limite. No mundo digital, no mundo virtual, eu tô num jogo, eu perdi o jogo, eu morri, como todo mundo fala, eu vou lá e eu entro de novo. Eu não tenho limite, eu não sei qual que é o limite das consequências da minha ação. Eu pego um jogo ali, um carro, eu bato na parede, não tem nenhuma consequência. Eu não me machuquei, eu posso continuar com esse carro andando. Então é só através da brincadeira, do mundo físico, que essa criança cria sua personalidade. Ela entende esse limite que ela precisa ter, ela entende essas regras. Então a importância, às vezes, da brincadeira ou até mesmo do esporte, que também proporciona isso. Então, Renato, essa mensagem não é só para quem é do mundo da natação. Essa mensagem é para todo mundo que tem a sua criança ou até mesmo a sua criança interior. Vá brincar. Use a criatividade para transformar a sua vida, porque é só aí que a gente descobre coisas que a gente às vezes nem imaginava. Então, quem é educador, né, em todas as áreas, em todas as performances, use da criatividade para fazer com que essa criança seja ainda mais feliz. Porque eu concordo, Renato, as crianças precisam brincar, mas mais do que só as crianças, as nossas crianças interiores precisam brincar, e é uma coisa que foi perdido. E a gente tem que resgatar isso para que a gente consiga encontrar mais essa alegria, mais essa descontração. E hoje, eu e o Renato, a gente tá deixando as nossas crianças muito felizes, porque a gente está aqui nesse evento muito legal, que é de games, e a gente está aqui, assim, alucinado. Eu espero que você também tenha ficado alucinado com o nosso episódio de hoje. Renato, queria muito agradecer mais uma vez por a sua participação, por essa oportunidade de daqui compartilhar experiências, histórias e ensinamentos. Deixa aí os seus contatos, né, para que as pessoas possam saber como te encontrar. Tá, então, Vivi, eu queria deixar aqui, então, todos os meus canais é a Natação Criativa, então, Instagram, o YouTube, os canais de podcast, loja virtual, eu tenho aplicativo de natação, plataforma de curso, então, tudo é @Natação Criativa. Você falou aí do adulto interior, então, a gente fala muito que essas atividades são para as crianças, é para o mundo infantil, mas os adultos também se conectam. Uma vez eu fiz uma atividade no Sesc Verão, no Sesc Consolação, e a atividade era para os adultos. E aí eu cheguei para ministrar a atividade, aí os professores locais falaram, não, mas o adulto não gosta muito de brincar, ele gosta da rotina, ele não vai se entreter, eu acho que não sei se vai dar certo. Eu falei, calma que a gente vai conseguir. E de repente o adulto sim, ele é mais resistente ao brincar, ele é mais resistente a sair da rotina, mas na hora que ele entra é difícil sair. Então eu que dou curso pelo Brasil aí para professores que são adultos, é mais difícil controlar os adultos durante a atividade do que as crianças, porque a gente extrapola, a gente entra no mundo da fantasia, no mundo da criança, e é muito gostoso, isso gera prazer pra gente, é uma sensação prazerosa. Então essas atividades não são só para crianças, a gente consegue utilizar atividades também para os adultos, e a gente consegue trazer esse prazer, porque imagina você nadando por resultado 365 dias do ano, e aí você traz uma atividade dessa para dar uma quebrada no gelo. Eu tenho entrevistas com atletas renomados, Gustavo Borges, Nicolas dos Santos, Gabriel Santos, que eles falaram, não nessa bancada, mas lá na bancada que a gente faz do SampaCast, que eles brincavam durante os treinos, medalhistas olímpicos falando isso, ou nadadores olímpicos, que quando eles estavam em treinos de alto rendimento, tinha momentos de descontração, momentos de jogos, momentos de brincadeira, porque eu não consigo ficar o ano inteiro sempre naquele momento sério, eu preciso ter o meu momento de descontração. Então, que você leve momentos de descontração para a sua vida. Então, mais uma vez, Renato, muito obrigada por você estar aqui de novo no Compartilha Cast.
Valeu, Maurício, por estar aqui com a gente, nos ajudando nos bastidores. Pessoal do SampaCast, a The Sampa, obrigada por essa oportunidade da gente estar gravando esse episódio nessa feira incrível. E você que ficou até agora, muito obrigada pela sua participação. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar e compartilhar para que o nosso conteúdo chegue em mais pessoas. Mais uma vez, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, tchau.